Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Toda semana eu tenho gravado um novo episódio sobre qual é a história da sua perda de audição. Hoje trazendo a história de uma paciente que tem 83 anos e a principal queixa é a dificuldade em se adaptar ao aparelho auditivo. Se você, assim como ela, também tem uma história para contar, comente aqui, tem um passo a passo estruturado ali na minha página do Instagram de como você deve fazer isso. Mande a sua história, eu quero conhecer a sua história, eu não vou dizer o seu nome, mas eu vou transformar a sua história em aprendizagem. Então eu quero aproveitar para agradecer quem enviou a história de hoje e contar um pouquinho do caso. Então, uma paciente que tem 83 anos e tem uma perda auditiva neurosensorial que vai de moderada a severa, certo? Aí a minha pergunta, a pergunta que eu deixo para vocês lá no Instagram é: com quantos anos a perda auditiva começou? Com quantos anos perdeu a audição? Ela não soube dizer ao certo a idade da perda auditiva, mas faz muito tempo que já não ouve bem. Outra questão, ela foi perdendo a audição e foi levando, começou a usar aparelho auditivo há mais ou menos uns 3 anos, certo? Já fez teste com diferentes marcas e não sentiu conforto, não se sentiu segura com nenhuma das marcas, mas ela comprou um aparelho, usa o aparelho auditivo hoje em dia, disse que usa o tempo todo, que faz as programações, que depois que ela começou a assistir as lives, ela ficou de olho nessa questão da programação, ela mandou, junto com a história dela, um mapeamento de fala, certo? E ela disse que ao longo da vida ela teve muitas otites de repetição, talvez desde pequena, e que essa audição sempre oscilou muito, certo? E de uns 20 anos para cá percebeu que a perda foi ficando pior, mas só há 3 anos começou a usar o aparelho auditivo, certo? Nunca fez treinamento auditivo e cognitivo, certo? E os maiores desafios que enfrenta, segundo ela, é se comunicar com a família e assistir televisão, que é o que ela mais gosta de fazer, certo? Ela perguntou sobre o treinamento auditivo e cognitivo, disse que nunca ouviu falar, que na cidade dela não tem treinamento auditivo e cognitivo, e que comentou com o centro auditivo que ela comprou o aparelho auditivo sobre isso, e que eles acham importante, mas que no local onde ela mora não tem. E aí ela disse também que ela tem o hábito de apertar o nariz e assoprar, que parece que a audição fica mais clara, parece que abre, depois fecha novamente. Tem dias que ela precisa fazer isso mais vezes, tem dias que ela precisa fazer isso menos. E eu vou explicar para você também sobre isso. Então, ponto número 1, lembrar dos pilares da escuta. Então, no caso dela, ela falou que ela usa, pelo tempo recomendado, a tecnologia auditiva. Ela contou que tem programação e mapeamento de fala. Esses são os pilares da escuta, né? Então, o que está faltando agora? O treinamento auditivo e cognitivo. Eu preciso ter um tempo constante, eu preciso ficar com o aparelho auditivo o tempo todo, senão o meu cérebro vai recebendo informações diferentes a todo instante, caso eu esteja ou não esteja com o aparelho. Programação adequada, uma programação feita para perda de audição que a pessoa tem, né? Se ela tem uma perda auditiva de moderada a severa, ela vai verificar as frequências que tem mais dificuldade, como são essas frequências, e a programação vai ser feita baseado no exame de audição dessa paciente. Mapeamento de fala. Como que ela recebe, como que ela percebe os sons de fala? Existe um teste que avalia isso e que é muito importante, porque afinal de contas coloca o aparelho auditivo com a expectativa, né, de ficar com uma audição clara, certo? E aí, o que eu vou dizer sobre essa paciente? Primeiro, tempo de privação sensorial e idade do paciente. Isso impacta, sim, nesses resultados. Então, o tempo de privação sensorial, ela não sabe exatamente por quanto tempo ela ficou sem usar o aparelho auditivo, certo? E por quanto tempo, se ela teve uma audição que, por exemplo, ela teve muitas infecções, foi uma audição que oscilou. Então, hora ela ouvia de um jeito, hora ela ouvia de outra maneira. Por algum tempo ela ficou sem escutar, isso é privação sensorial. Quanto tempo o cérebro ficou com essa perda de audição? Com que qualidade esse cérebro recebeu essas informações auditivas ao longo do tempo? Isso vai impactar
Agora, no momento em que a pessoa decide usar o aparelho auditivo e tem dificuldade de adaptação, porque o cérebro passou muito tempo com essa oscilação de audição, passou muito tempo não ouvindo bem, né? Então ele teve que se reorganizar o tempo todo a partir disso. Então isso sim é algo que impacta bastante, certo? Então, por exemplo, áreas do córtex auditivo não receberam estimulação adequada, né? E elas tendem a se reorganizar com aquilo que elas têm, com o resto auditivo que elas tinham. Então elas vão se reorganizando para tentar se adaptar a essa nova função ou a essa nova audição que não é tão boa. O cérebro, ele tenta o tempo todo se reorganizar e vai se reorganizando sem uma escuta de qualidade, certo? Outras coisas importantes aqui no caso dela. Dificuldades que vão aparecer, né, por esse tempo de privação sensorial ser tão longo. Olha só, dificuldade de... Desculpa, o telefone tocou aqui. Dificuldade de detectar o som, dificuldade de perceber se o som é grosso, se o som é fino, se o som é longo, se o som é curto, se ele é forte, se ele é fraco, de perceber os intervalos entre os sons. Olha só, perceber os intervalos entre os sons é muito importante. Por isso que a gente diz assim, ó, quando uma pessoa tem perda de audição, a gente fala mais devagar, porque geralmente vai se perdendo essa capacidade de perceber os intervalos entre os sons. Então, por exemplo, bola, né? Entre o som de uma letra e outra existe um pequeno intervalo que não é percebido. Então, quanto mais rápido eu falo essa palavra, mais difícil fica de compreender. Quanto mais eu lentifico, mais fácil de perceber os intervalos e as partes da palavra. E quando a gente vai perdendo a audição e vai deixando para lá ou vai esperando muito tempo para se reorganizar, a gente perde a habilidade de perceber esses pequenos intervalos. E isso é treino, é função do treinamento auditivo, né? Restabelecer o forte, o fraco, o fino e o grosso, o longo e o curto, restabelecer essa percepção dos intervalos. E aí cada paciente é um paciente, não dá para dizer que vai funcionar com um, o que funciona com um não funciona com o outro, porque justamente cada um tem uma idade, cada um tem uma história, cada um tem um tempo de privação sensorial, cada um perdeu a sua audição em um momento diferente de vida. Existem características individuais de cada um enquanto aprendiz, né? Eu posso ter um médico, eu posso ter um agricultor, eu posso ter um operário, eu posso ter uma pessoa que não gosta de ler, eu posso ter uma pessoa que gosta muito de ler. Como que essa pessoa estimulou o cérebro ao longo da vida? Tudo isso vai impactar agora no momento dessa adaptação ou nessa dificuldade em se adaptar, certo? Dificuldade de perceber essas transições rápidas na fala, né? Então esses aspectos todos eles vão ficando menos precisos, vão prejudicando essa percepção de fala, principalmente quando a pessoa tá ali no meio do ruído. Começa a ter dificuldade de discriminar fonemas, de discriminar a prosódia da fala, a intenção da comunicação. Será que essa pessoa tá brava? Será que essa pessoa tá tranquila? Será que essa pessoa me fez uma pergunta? Ou será que ela tá dizendo que dia lindo, né? Ó, o dia está lindo. É uma forma de falar, o dia está lindo? Eu tô perguntando se o dia tá lindo. Ou eu tô afirmando, o dia está lindo. Então essa prosódia, essa melodia de fala, essa capacidade de perceber, né, a intenção na comunicação vai sendo perdida de acordo com a perda de audição, com o tempo de privação sensorial, certo? E sempre o que mais impacta ali é ouvir no meio do ruído. Então, porque todos esses parâmetros que são perdidos, eles são inconscientes e eles são importantes para que eu entenda bem a palavra. E se tiver ruído, isso vai ficar mais complicado ainda. Se a pessoa falar muito rápido, se ela não avisar quando muda de assunto, tudo isso vai impactando e vai dificultando ali a comunicação, certo? Então, a audição, ela vai ficando, a escuta vai ficando cronicamente cada vez mais difícil conforme o tempo passa, e quanto mais tempo eu passo sem ouvir, o impacto é muito maior, porque o cérebro já se adaptou de outras, ele teve que procurar recursos para se adaptar a não ouvir bem, né, a sobreviver sem essa escuta, e aí quando ele precisa se reconectar, para ele é muito difícil, né? Eu gosto muito de dar o exemplo assim, ó, que quando eu tenho um mato alto, se eu passar uma vez por esse mato, o mato logo vai subir novamente. Agora, se eu criar um caminho e passar muitas vezes por aquele caminho, eu vou criar uma trilha. Assim é o treinamento auditivo. Eu faço repetidas vezes o mesmo exercício até que eu crie uma trilha, até que eu crie um caminho no cérebro organizado para conseguir fazer essa escuta, certo?
Então, no caso dela, ela teve uma perda de audição que não foi estável, não foi sempre igual, foi oscilando, e aí o cérebro também, com o tempo, vai esquecendo algumas representações de forma detalhada. Aqueles registros que ele tinha, ele já não tem mais, né? O timbre, os sons, né? Vai tornando cada vez mais lenta, né? A recolocação desses sons quando a gente coloca o aparelho auditivo depois de muito tempo ter a perda, né? De ter a perda durante muito tempo. Outra questão muito importante que impacta aqui na história dela, a idade do paciente, tá? É uma paciente de 83 anos, certo? Com o envelhecimento, tá? O cérebro ele vai perdendo em flexibilidade, em velocidade de processamento. São funções cognitivas. Quais são as funções mais importantes? Atenção, memória e velocidade de processamento. Então, a atenção não é mais a mesma, a atenção para o som já não é mais a mesma, a memória já não é mais a mesma e a velocidade de processamento já foi diminuindo. Até na velocidade nos movimentos, no raciocínio, tudo isso vai ganhando uma lentificação conforme a idade vai passando. E aí também depende se o cérebro foi estimulado ao longo da vida, outros não, né? Tem pessoas com 83 anos que são ativas, que são comunicativas, e tem pessoas que têm dificuldade de se comunicar, de compreender as mensagens, mas às vezes elas já tinham dificuldade de se comunicar e de compreender mensagens, de entender duplo sentido antes da perda de audição. Então só se agrava no momento da perda de audição. Então a idade impacta bastante aqui nesse processo de adaptação. Tem também uma questão assim de flexibilidade, né? Às vezes quando a gente fica mais velho, a gente fica mais inflexível, né? A gente não se acostuma tanto com as coisas como a gente se acostumava antes, a gente quer que volte a ser exatamente igual. Então a gente começa nessa teimosia, ou a gente começa a analisar as coisas assim, mas não é como antes, então não tá bom, né? Às vezes também só olhando pro lado ruim, só olhando porque não funciona. Quando a gente fala de uma adaptação a um aparelho auditivo ou o início de um treinamento auditivo, a gente tem que olhar para frente no sentido assim, os passos eles são pequenininhos, muitas vezes são passos de formiguinha, são comparações com o que eu tenho agora, com o que eu tinha antes, e a gente vai, se a gente tiver atento, ficar percebendo essas pequenas evoluções. Às vezes elas são pequenininhas, mas elas são significativas. Então às vezes a pessoa mais velha assim não tinha aquela habilidade de prestar atenção aos sons. Não, agora eu já estou prestando mais atenção aos sons. Ela não tinha a habilidade, por exemplo, de fazer uma leitura labial, de fazer uma leitura da fala. Eu já entendi que eu posso usar esse recurso nos momentos em que eu não estiver tão bem ou não estiver entendendo bem a comunicação. Então tudo isso são coisas que vão colaborando para que a gente avance de uma forma positiva no treinamento auditivo e cognitivo. O treinamento ele não é só um treinamento puramente com atividades auditivas e puramente com atividades cognitivas, ele também é um treino de paciência, ele também é um treino do entendimento da perda de audição, o que significa, qual é o impacto que causa, até onde eu posso chegar, como eu posso chegar com o aparelho que eu tenho, da forma como eu sou, né, enquanto aprendiz, como que eu posso avançar nessa escuta, certo? E outra coisa que ela colocou no relato dela, a manobra de apertar a orelha para destravar a orelha, para destrancar o nariz. Olha só, ela é comum em 2 casos. Quando a gente viaja na serra, eu moro na serra, então às vezes a gente vai à praia, quando a gente desce a serra, a orelha entope e abre, né? A gente até assopra o nariz ou enche as bochechas para, né, fazer com que abra, porque tem uma diferença de pressão. Então, por diferença, acontece de tapar o ouvido, né, e abrir. Mas no caso dela, olha só, ela teve muitas otites de repetição. Então seria interessante falar com o médico para ver se isso não pode ser o caso de uma orelha que, como uma orelha passou por muitas otites, ela pode ter uma tuba auditiva ali mais flácida, que ora fica mais aberta, ora tranca e realmente impede a escuta, e o aparelho auditivo realmente não dá conta de dar esse ganho, porque é uma orelha que oscila muito, né, que às vezes abre, às vezes fecha, mas é uma tuba auditiva que não está funcionando bem ou não funciona como deveria, certo? Então ali no caso o médico vai poder dizer como que tá essa tuba, se tem uma flacidez ali no tímpano, se ela tá frouxa, se ela tá firme, né? E aí, né, vai perdendo a elasticidade, né? E realmente
é algo que acontece quando existem muitos casos de otite de repetição, certo? E aí a gente parte para o treinamento auditivo e cognitivo para tentar melhorar essas habilidades auditivas. Então, sim, o treinamento auditivo e o cognitivo, ele é indicado, né? Então, mesmo que seja difícil esse processo de adaptação com o aparelho auditivo, ficar sem o aparelho auditivo não deve ser uma opção. Por quê? Porque a gente já vê relatos de casos de degeneração, de demência, que estão relacionadas ao uso do aparelho auditivo. Então, tem que ter o aparelho auditivo, né? Não está tão bom com ele, mas ele vai ficar muito pior se não tiver o aparelho auditivo. E aí, tentar ver o que é possível fazer com aquilo que se tem neste momento. E aí, o treinamento auditivo e cognitivo, sim, ele pode ajudar. Até onde a gente vai chegar? Não tenho como saber, né? Não tem como saber, a não ser treinar. O que eu posso dizer nesse momento? Que é a história do mato alto. Se a via auditiva ali não está treinada, é como se tivesse um mato alto ali em toda a via auditiva. Conforme vai realizando o treinamento auditivo, vai criando uma trilha. E aí a gente vê o cérebro, ele tem uma plasticidade muito grande e ele se adapta, ele vai se desenvolver, ele vai aprender até o fim da vida. Então funciona assim porque o cérebro ele está constantemente em movimento. Então sim, é importante, certo? Então só colocar o aparelho auditivo muitas vezes não é garantia de escuta, né? Porque vai captar o som, mas a escuta acontece no cérebro. E quem treina essas habilidades de escuta é o treinamento auditivo e cognitivo, certo? Então é bem positivo fazer esse tipo de treinamento, certo? E como que o cérebro vai aprender a interpretar os sons que ele recebe via tecnologia auditiva, certo? Primeiro, por uma habilidade cognitiva que é a de atenção, né? Prestar atenção na presença, na ausência de som, se questionar o tempo todo que som é esse, de onde ele vem, para onde ele vai, como é este som, certo? Então, sem ficar comparando com funções antigas, mas tentando ter a atenção ao som e, principalmente, determinar que som é esse. Certo? Muitas vezes, muitas pessoas têm dificuldade justamente ali no início. Os bebês, por exemplo, têm dificuldade na detecção do som. Então, a gente ensina a detectar o som. Pessoas mais velhas que passaram muito tempo sem ouvir, né, sem usar a tecnologia e de repente colocam um aparelho auditivo, muitas vezes vão estar ouvindo, mas não vão estar entendendo porque não tem atenção ao som. Então, às vezes, um familiar tem que dizer, preste atenção, escute, tem som, certo? Então, presença e ausência de som, atenção ao som, daí começa ali nas tentativas de tentar discriminar que som é esse som é igual, esse som é diferente, será que ele é forte, será que ele é fraco, de onde ele vem, para onde ele vai. Então essa atenção é muito importante, certo? Então a família é importante nesse processo, certo? Se a pessoa consegue descrever o som, se ela consegue associar esse som a alguma outra coisa, certo? E esse é o exercício que inicia o processo do treinamento auditivo. Eu sempre digo que no início é bom explorar os sons da casa, sabe que a máquina de lavar roupa tá ligada, então explore esse som, como é esse som, como está esse som quando eu tô perto da máquina, quando eu tô longe da máquina, né? Então, como é o som quando ele descarrega a água, enfim, a fazer essa análise profunda e pensar sobre aquilo que se está escutando. O mais importante é pensar sobre a escuta, como nunca se pensou antes, porque antes a gente nasce ouvinte, a gente não pensa sobre o que a gente está escutando, a gente simplesmente escuta, certo? E quando a gente tem uma perda de audição, a gente tem que pensar sobre aquilo que a gente está escutando, e muitas vezes o grande erro, a grande falha acontece ali, a gente não pensa sobre a escuta, a gente não pensa sobre o que está ouvindo, certo? Então a gente organiza a aprendizagem dessa maneira, é uma hierarquia, certo? Então primeiro a gente coloca a tecnologia auditiva, verifica, estamos detectando o som, né? Então depois a gente sobe mais um degrau, eu consigo discriminar, esses sons eles são iguais ou são diferentes? Isso é treinamento auditivo, certo? E aí eu vou subindo mais um degrau, eu reconheço esse som,
Que som é esse? Qual é o significado? Isso é um passarinho? Isso é um carro que passou? Isso é uma máquina de lavar? Que som é esse? Eu vou reconhecendo. Eu consigo localizar de onde ele veio? Ele veio daqui? Ele veio de lá? Semana passada eu falei com um filho de uma pessoa que usa aparelho auditivo. Ele falou assim, meu pai tem perda de audição nas duas orelhas, mas ele colocou só um aparelho auditivo. Quando ele puder, ele vai colocar o outro. E aí, se ele tem perda dos dois lados, ele precisa colocar os dois aparelhos ao mesmo tempo nas duas orelhas, certo? Não tem como colocar de um lado e depois colocar do outro. Interfere diretamente ali na localização da fonte sonora, na integração das informações. Então, se você tem perda de audição nas duas orelhas, coloque um aparelho ao mesmo tempo nas duas orelhas, né? Não é para colocar um e depois colocar o outro. Coloque já os dois aparelhos. Se a perda está dos dois lados, coloque os dois aparelhos. Existem perdas unilaterais, né? Pessoas que têm perda só de um lado, mas geralmente as pessoas têm a perda de audição ali dos dois lados, certo? Depois que você aprendeu a localizar o som, você consegue reconhecer palavras simples? Consegue fazer um treinamento fechado com palavras simples? Por exemplo, eu vou dizer para você nomes de frutas. E aí eu estou informando você que os nomes que eu vou falar são frutas. Você consegue reconhecer esses sons de frutas? Né? Depois eu vou falar nomes de pessoas que moram na sua casa. Você consegue reconhecer isso sem olhar para os lábios? Né? Realmente fazer a escuta disso? Certo? Depois a gente vai para o cognitivo, a gente vai memorizar, depois a gente vai processar a informação. E na hora que a gente vai processar a informação, a gente já está chegando lá no topo da escada. Discriminar som fino e grosso, longo e curto, forte e fraco, discriminar intervalos. Tudo isso faz parte do treinamento auditivo, certo? Memória faz parte do treinamento cognitivo, atenção faz parte do treinamento cognitivo. Muitas vezes o treino está muito misturado, tem atividades que são cognitivas e são auditivas. Eu utilizo muito plataformas de treinamento, né? Então eu tenho a assinatura do Afinando o Cérebro, que é uma plataforma fantástica que faz todo o treinamento auditivo e cognitivo. E eu vou apresentando essas atividades para os pacientes em uma hierarquia que ele seja capaz, né, de acordo com as suas habilidades auditivas, que eu verifico como estão, eu vou avançando nesse processo de escuta, certo? Uma dificuldade que às vezes a gente encontra em pacientes que têm ali, como a idade dessa paciente que mandou o relato hoje, dificuldade com a tecnologia auditiva. Então muitas vezes os filhos ou a esposa ou o marido, eles que conhecem um pouquinho mais a tecnologia, eles auxiliam nesse processo, porque é feito através do computador, às vezes é feito com conexão direto pelo aparelho auditivo ou via fones, né? Depende de cada caso, né? Cada caso é um caso. Eu organizo aqui o treinamento como fica da melhor maneira para o paciente. Hoje de manhã eu treinei com uma senhora. Ela tá com dificuldade, ela tem dificuldade, geralmente a dificuldade muito grande está na parte da discriminação, então eu colocava sons de um som, ela tinha que comparar sons, né, comparar melodias, ela já tá comparando melodias, tem gente que compara um som com o outro, né, tem gente que compara uma palavra com a outra. Hoje de manhã eu trabalhei uma melodia com a outra melodia. Quando eu faço a comparação de uma melodia com a outra, eu também estou exigindo dela, e ela é uma pessoa mais de idade, né? Eu estou exigindo dela a memória, né? A memória sequencial. Eu dei uma sequência de informações com outra sequência de informações. Então, para que eu consiga comparar uma com a outra, eu preciso deixar na minha cabeça a primeira sequência. Então, isso faz parte do treinamento não só auditivo, como cognitivo também, porque tem memória ali no meio. Então, isso tudo é treinamento auditivo, isso tudo é treinamento cognitivo, certo? Eu criei o Manual da Escuta, que é um passo a passo estruturado de treinamento auditivo e cognitivo. As aulas são gravadas, certo? Ali eu falo muito sobre o que é a perda de audição, entendimento sobre a perda de audição. Existem atividades ali de treinamento auditivo e cognitivo. Eu entro nas principais plataformas de treinamento auditivo, né? Eu entro principalmente no Afinando o Cérebro e eu mostro como é o jogo, como é o treino e qual habilidade ele está desenvolvendo durante o treinamento. Ali também eu ensino estratégias, porque assim, ó, no caso dessa senhora que está com dificuldade de se adaptar com o aparelho auditivo, mesmo
usando o dia inteiro, mesmo tendo uma boa programação e mesmo tendo feito um mapeamento de fala. Claro que tem que iniciar o treinamento auditivo e cognitivo, mas se mesmo assim as dificuldades persistirem, durante esse treinamento auditivo e cognitivo, a gente também vai aprender estratégias de leitura labial. Eu não sou a favor do treino exclusivo, do uso exclusivo da leitura labial, mas ele vai ajudar em muitos momentos. Em um momento em que o ambiente estiver ruidoso, vai me favorecer muito se eu souber fazer uma boa leitura labial. O uso de legendas também é importante. Embora muitas pessoas falem, mas eles não falam exatamente do mesmo jeito, não é sempre a mesma coisa. A legenda é complicada, mas é um recurso que existe. Se eu não estou conseguindo ter uma escuta de qualidade, compreender com qualidade, eu vou precisar usar o recurso das legendas, não tem como, né? Outra coisa importante, às vezes nos ajustes, por exemplo, no YouTube, tem como lentificar a fala, né? Eu vou ouvir, por exemplo, um vídeo do YouTube, eu vou lá nos ajustes e aí tá escrito velocidade. Eu posso deixar a fala mais rápida ou eu posso deixar a fala mais lenta. Então, se eu deixar ela um pouquinho mais lenta, se eu tenho essa dificuldade de perceber o intervalo, se meu processamento auditivo ainda não foi treinado, trabalhado, eu posso lentificar essa fala para que me favoreça ali no momento da escuta. Isso é treinamento, isso precisa ser treinado, certo? Então, o Manual da Escuta é um guia prático, um passo a passo estruturado para a gente treinar o cérebro, ensinar o cérebro a interpretar os sons que chegam via tecnologia auditiva. Então, não é para todo mundo que vai funcionar, não é para todo mundo que vai ser perfeito, mas o que a gente tem que fazer? Usar a tecnologia auditiva pelo tempo recomendado, ter uma boa programação, um bom mapeamento de fala, fazer um treinamento auditivo e cognitivo e durante esse treinamento auditivo e cognitivo também aprender estratégias de escuta. Estratégias, por exemplo, como que eu vou me portar onde eu vou sentar em um restaurante, né? Como que eu posso comunicar aos meus familiares que não precisa deixar, por exemplo, uma caixa de som ligada enquanto a gente conversa, televisão ligada enquanto a gente conversa, isso tudo vai dificultar a comunicação. Então são coisas que às vezes nem a pessoa que usa tecnologia auditiva percebe. Poxa, tem gente lavando a louça, tem gente conversando por perto, tudo isso interfere no momento da comunicação enquanto a gente está ali num ambiente, por exemplo, de família, né? Então a pessoa que usa a tecnologia saber comunicar, olha só, dá para baixar o volume, né? Às vezes, mas que chato, tem que baixar o volume. Não, mas a família vai entender que você tem uma perda de audição e que não é por mal, mas que naquele momento não dá para botar uma música ali, né, a todo vapor do lado ou conversar em um ambiente com ruído vai ser desfavorável para a escuta, certo? Um abraço grande e se você tem uma história para contar sobre a sua perda de audição, pode escrever aqui para mim e que eu vou ter o prazer de transformar a sua história em aprendizagem. Sempre tem alguém precisando da sua história para entender a sua própria perda de audição. Um abraço grande e até a nossa próxima live.